Oi, gente, eu sou a Fernanda, sou a R1 de Medicina de Emergência do Einstein e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do edema agudo de pulmão. A gente escuta muito a máxima de que edema agudo de pulmão é igual a furo e não é muito bem assim, né? Mas vamos ver mais pra frente. Edema agudo de pulmão é quando a gente tem um líquido intraalveolar, tá? E acho que não sei vocês, mas eu aprendi no cursinho que esse era o mnemônico do tratamento inicial, certo? Então, posição, oxigênio, Lasix, morfina, nitrato, certo e errado. Então, os 3 pilares que a gente precisa para um edema agudo de pulmão. A gente precisa saber reconhecer, a gente precisa definir a causa e fazer o tratamento adequado, tá? É uma das patologias mais frequentes no departamento de emergência, então a gente precisa fazer isso da forma adequada. A abordagem inicial, então a gente vai levar esse paciente para a sala de emergência, monitorização, vai colher uma história clínica desse paciente, quando ele piorou, né, eu vou avaliar, então eu vou ver, sentir e ouvir o meu paciente, eu vou fazer um exame físico, como extensão do meu exame físico, eu vou fazer uma ultrassom e vou fazer o melhor tratamento para ele, tá? Acho que uma das principais coisas que a gente precisa fazer é definir a etiologia, então se ele é cardiogênico ou não cardiogênico. Não cardiogênico não vai ser o foco aqui, porque isso é muito tratar a causa desse edema agudo não cardiogênico, mas eu vou focar aqui mais no cardiogênico, tá? Vamos lá. Dentro do cardiogênico, ele pode ser tanto por um aumento de fluido, uma hipervolemia, né? Quanto por uma descarga simpática, né? Uma ativação simpática do nosso sistema, do nosso corpo, tá? Então, como que a gente vai conseguir diferenciar, né? Pela história clínica. Então, geralmente, o paciente que está que está hipervolêmico, né? Que ele tá com esse aumento de volume, ele vai piorar ao longo dos dias, ele geralmente não vai... vai ser aquele paciente clássico, né? Urgência jugular, edema de membro inferior, paciente mais clássico de uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Agora, quando a gente tem essa descarga simpática, não necessariamente esse paciente, ele tá hipervolêmico, ele pode estar euvolêmico, ele pode estar hipovolêmico, ele só tá mal distribuído, tá? E é por isso, e esse paciente geralmente ele chega muito mais grave pra gente, é por isso que a gente precisa fazer um tratamento mais direcionado, tá? Então aqui eu vou focar no escape, tá? Então é um ciclo vicioso entre aumento do fluxo simpático, uma pós-carga excessiva e uma vasoconstrição sistêmica e hipertensão, tá? Esse paciente geralmente chega com uma dispneia, vai estar hipoxêmico, ele vai estar hipertenso, ele vai ter estertor difuso e ele vai ter sintomas de uma descarga simpática. Então ele pode estar eufórico, ele vai estar agitado, taquicárdico, tá? E também o pouco, geralmente, a gente vai ver linhas B difusas durante em todo o pulmão. Por quê? A gente tem ar, líquido ar dentro do alvéolo, o som vai bater ali, ele se confunde e gera as linhas B que a gente fala, gera esse artefato. Tá? O tratamento, o principal que a gente vai fazer aqui é VNI. A gente precisa aumentar a pressão intraveolar para a gente poder empurrar esse líquido que está mal distribuído dentro do alvéolo para os capilares, tá? Pode ser CPAP ou BIPAP, eu não vou focar muito em pressão, etc. Outra medicação que a gente pode usar, geralmente são esses dois mesmo que a gente vai focar. A gente vai fazer um bolo de nitroglicerina, né, o Tridil. Em doses baixas, ele é venodilatador, em doses altas, ele vai promover uma dilatação arterial. Então, por isso que a gente vai ajudar, ele vai ajudar muito a quebrar o ciclo vicioso de aumento da pós-carga. Então, a gente vai conseguir quebrar aquele ciclo de aumento de pós-carga. Eu vou iniciar, geralmente faço um bolo de 1.000 a 2.000 microgramas em 2 minutos, depois eu deixo uma bomba de infusão contínua de 100 a 300 microgramas por minuto e vou aumentando e vou reavaliando, tá? O nosso alvo vai ser uma pressão arterial sistólica menor que 140. Depois disso, a gente vai fazer um desmame agressivo para a gente não gerar uma hipotensão no paciente. Depois disso, a gente vai reavaliar. A queda da pressão é essencial para 140. E se não resolver, a gente pode considerar algumas outras coisas, como a clevidina, a nicardipina, ou enalapril, mas eu não vou focar muito nisso. Os fluidos, né? A gente sempre escuta sobre a furosemida, mas não necessariamente esse paciente vai estar hipervolêmico. Então, a gente precisa primeiro fazer a pressão positiva, primeiro fazer o controle da pós-carga e depois ver se esse paciente tem sinais de hipervolemia, ele tem urgência jugular, ele tem edema de membro inferior, ele está hipervolêmico, tem sentido eu fazer uma retirada dos fluidos? Tendo sentido, aí a gente pode fazer uma furosemida, aí a gente pode fazer uma diálise nesse paciente, tá? Aí, opioides, já tem estudos mostrando que ele tem relação com o aumento de eventos adversos cardiovasculares, então a recomendação é evitá-los até que a gente consiga fazer estudos melhores, porque muitos estudos foram
suspensas devido à associação com os eventos adversos cardiovasculares. E é isso, gente. Nossa, falei muito rápido.